Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou conversar com meu amigo Pedro Dias Lemos, também cineasta, formado em rádio e TV pela Escola de Comunicação da UFRJ. Ele é ator, editor, fundador de um canal de humor aqui do YouTube também, chamado Dispensa, e um fã declarado do cinema e da arte do David Lynch. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Matheus. Uma honra estar aqui no teu canal, que eu admiro tanto e gosto do conteúdo. Ainda mais falando sobre David Lynch, que é um dos meus artistas favoritos de todos os tempos. Então, estou muito animado. A honra é toda minha. Antes de passar a palavra para você, eu vou só te contar qual tem sido a minha experiência com o Lynch recentemente e como que eu vejo, de maneira geral, o cinema dele, e aí você me diz se você concorda. Mas, assim, eu tinha um certo preconceito com David Lynch, porque eu vi os filmes dele muito jovem, e aí eu pensava que eu tinha uma ligeira impressão de que ele talvez estivesse enganando todo mundo, porque ele nunca fala dos seus métodos, né, da sua direção, enquanto outros diretores estão falando o tempo todo, e aí as coisas me pareciam meio arbitrárias nos filmes dele. Agora, pegando para assistir mais recentemente três filmes que, assim, eu achei maravilhosamente dirigidos: o Inland Empire, o Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, e o Lost Highway, Estrada Perdida. Eu pude ver como que ele sabe muito o que ele está fazendo como diretor. E a impressão geral que eu tive do estilo dele, e aí você me diz se você concorda, é que ele consegue construir uma narrativa num determinado gênero, né, o gênero de mistério, onde ele penetra diferentes camadas de realidade na vida de um personagem. Então, ao mesmo tempo que ele está falando de um indivíduo específico, ele consegue falar do ser humano de um modo universal, porque esses indivíduos eles têm certa estrutura cognitiva, que tem certos tipos de emoções, que tem certos tipos de se relacionar com a realidade, né? Projeções, medos, que acaba se comunicando, né, de uma maneira mais ampla. E isso porque ele não explica o que ele faz no filme, né? Ele enreda os filmes até certo ponto, parecendo um filme convencional, normal, e a partir de então ele começa a desconstruir tudo e você percebe que o que parecia ser a realidade não é exatamente a realidade, mas ainda é, em alguma medida, parte da realidade. Seja uma projeção da personagem que você só está descobrindo de verdade agora, né? Ou uma vida alternativa que ela gostaria de ter vivido, ou certa alegoria traumática do passado dela, enfim. E eu acho muito legal como que ele faz isso na forma. Por exemplo, um cineasta menos sofisticado nesse sentido poderia especificar que tal coisa é um sonho, e aí corta para o sonho, e aí muda um pouco a estética no sonho, e aí volta para a realidade, sabe? Tudo cartesianamente, assim. Exatamente. O Lynch deixa todas essas camadas se interpenetrarem na montagem, no fluxo do filme, né? E é Sim. um fluxo muito intuitivo. E aí eu me pergunto, o que é a realidade, né? Por que só a realidade objetiva conta, né? Se todos esses fatores, se o que está acontecendo internamente no filme consegue ser tão intenso, né, tão real, quanto o que a gente poderia chamar da realidade objetiva do personagem. E isso fica muito claro, né, no Mulholland Drive, no Lost Highway, mas, enfim, é bom você já comentar isso, que eu já estou falando demais. E me Não, disse. não. Eu concordo com tudo que você falou. E eu acho que você levantou três pontos aí muito importantes da filmografia dele, e da forma que ele tem de trabalhar e de fazer as histórias dele. Você falou, a primeira coisa que você falou foi que ele conta histórias de mistério, né? E é exatamente isso que ele faz. Ele é um fã declarado de histórias de mistério. E só que, diferentemente das histórias mais convencionais, que dão as peças do quebra-cabeça pra gente e montam o quebra-cabeça na nossa frente, contando a história, o Lynch não, ele só dá as peças pra gente montar, na ordem que ele quer dar também, sabe? Mas que faz um sentido para que a gente consiga montar o quebra-cabeça que ele quis montar.
mas ele dá essa chance pra gente, sabe? Ele também não subestima a nossa inteligência enquanto espectador. E de uma forma brilhante, porque exatamente não seria qualquer cineasta que conseguiria fazer dessa forma que ele faz. Tudo bem, é um ponto. O segundo ponto é essa interpenetração, essa investigação de várias esferas da personagem, não só a realidade objetiva, né? E nisso ele se aproxima muito com os surrealistas, com uma característica do surrealismo, que na etimologia da palavra é um superrealismo, é uma camada além da realidade objetiva, externa, do mundo, né? Mais tangível, mais exata, mais lógica. Ele derruba isso e penetra mesmo na vida interna da personagem, que é o mais importante para ele, investigar dentro. Ao mesmo tempo, não afasta a gente e nem afasta as personagens do cotidiano, sabe? Não é como se, tudo bem, eu vou fazer um filme abstrato com símbolos e elementos oníricos, mas ao mesmo tempo eu tô acompanhando uma história e eu tô completamente cativado por aquilo. Ele consegue fazer isso, ele deixa a gente num suspense, como se a gente estivesse vendo uma investigação policial mesmo, sabe? O Mulholland Drive é um mistério. Todas as histórias que ele conta, basicamente, assim, não todos os filmes, mas a maioria são histórias de mistério que a gente vai acompanhando e tentando resolver. É, e até acha que está entendendo até certo ponto, e aí ele quebra tudo e fala: ok, não é isso, é outra coisa. A gente está trabalhando aqui com ideias, né? De uma forma também que não segue necessariamente uma lógica linear, uma sequência amarrada de eventos causais. Isso me interessa muito, porque ainda assim tudo está sabe, tudo está imbricado, tudo faz parte de uma coisa maior, mesmo que você termine um filme sem entender, que eu acho que é um vício do público, é uma coisa que a gente tem que se reeducar também. Mesmo que a gente não entenda de primeira, tá tudo ali, sabe? E a gente sabe que tá tudo ali, porque a sensação que fica é mais forte do que qualquer raciocínio, sabe? Do que qualquer compreensão. E ele tem um domínio muito grande do subconsciente humano, porque ele consegue causar efeitos em mim, por exemplo, que muitos filmes de terror não conseguem. Através do desenho de som dele, através da forma como ele monta tudo, ele é muito. Ele é um mestre disso, né? Ele deixa a gente num estado de inquietação, num estado de intranquilidade, assim, é uma coisa perturbadora, sinistra. E não é? Parece que a sensação é a de que existe o tempo todo alguma coisa sinistra operando por baixo da superfície e que Exato. vai dar, sabe, vai acontecer alguma coisa ruim em algum momento grande. O filme todo parece ir construindo um caminho para isso. Você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo, sabe? Eu fico arrepiado vendo os filmes. O Blue Velvet tem uma sequência, a inicial do filme, inclusive, que ilustra perfeitamente toda essa ideia dele de. Bom, não quero falar por ele, né? A ideia dele, mas uma interpretação que eu tenho do que talvez ele possa estar querendo dizer. Porque o filme abre com planos de uma cidade super calma, tranquila, onde as coisas são coloridas e felizes e solares, né, iluminadas, e ele mostra uma cerca branca e rosas e um jardim lindo, e aí a câmera vai descendo, descendo, entrando na grama, na terra, e tem uns insetos nojentos, sabe, por debaixo ali, e um som completamente perturbador, e você fica, ah, meu Deus, eu não sei direito o que sentir, e parece de fato um sonho, parece um pesadelo, de alguma forma, ele me parece que ele entende muito a lógica do sonho. E quando eu digo sonho, eu não estou dizendo sonho que a gente tem quando vai dormir necessariamente. É um mecanismo da psique humana nesse sentido, sabe? Não é como se. Ah, o sonho que eu tive noite passada. Não. É um entendimento do funcionamento da mente e de todas as camadas da mente. E E não é traduzir isso. cartesiana, assim, né? Ah, isso é o sonho, isso não é, né? O legal para mim é esse, como que ele mistura isso tudo na forma física do filme, assim, sabe? Na matéria do filme, tudo isso está ali de uma forma igual, assim, né? De uma materialmente da mesma forma, né? Eu gosto muito como que ele usa essas personificações, né?
que ele faz por exemplo, no Mulholland Drive, né? Que, na minha interpretação, eu sei que a sua interpretação também é mais ou menos assim, de muita gente é assim, é sobre uma atriz ressentida que tem inveja da sua amante, que é mais bem sucedida que ela, e fica com outro diretor, e ela acaba contratando um cara para assassiná-la, né? Só que ela não consegue confrontar esse lado sombrio dela, né? Esse lado obscuro, que é representado pelo sujeito atrás da lanchonete, né? Pelo aquele cara asqueroso, perturbador, né? Que o Lynch dota ele de nojo também, de certa repugnância, né? Que é esse lado que o próprio indivíduo não consegue confrontar de si mesmo, né? Que é repugnante para os outros e para ele próprio, que é do mal, né? É a maldade e além da maldade, né? Essa maldade repugnante, né? E no Lost Highway é aquele Mystery Man, né? Que Sim. o cara que faz a ligação, que É quase como uma personificação da culpa, né? Esse cara. Porque ele não quer confrontar, né? Então é algo aí nesse campo semântico, né? Da culpa, da maldade, todas essas palavras, né? Que a gente pensa vendo essas figuras, elas levam para esse lado da sombra, né? Você pode Exato. relacionar com a sombra junguiana também, que eles simplesmente não conseguem confrontar esse lado. E no Lost Highway muito parecido como no Mulholland Drive, né? No Lost Highway a gente tem um músico que está completamente insatisfeito, né? Ele parece levar a vida meio sem gosto. E aí, por algum motivo, ele mata a mulher dele, só que aí ele é preso e condenado, né? Mas aí ele cria toda uma ficção, né? Uma fantasia, onde ele é outra pessoa, né, que se envolve tanto com a mulher dele, mas também com outros, né? E, e aí tem essa figura, né, desse que é sempre um sujeito que ele é muito peculiar, né, em como ele é representado. Ele tem um rosto peculiar. Sim. E ali ele tá levando para esse lugar também, né? Ele tá forçando. Ele é a via de saída desse sonho, né? Ele é a vida de saída dessa fantasia, que é uma coisa Sim. muito desagradável para o personagem. Eu adoraria ouvir seus comentários sobre esses dois filmes que são os meus favoritos, cara. Pois é. Uhum. Só para concluir isso, eu acho que, cara, quem usa bem essas figuras simbólicas no cinema, o Bergman, ele também fez isso no Sétimo Selo, né? Mas é uma coisa muito difícil, assim, é uma coisa que, se você for tentar fazer, né, parece que fica até um pouco vulgar, né, um pouco óbvio. No Sétimo Selo tem a representação da morte. Aqui o Lynch ele consegue fazer isso num nível ainda mais complexo, né? Porque não fica exatamente o que esse cara é, né? Mas é algo assim desse lado sombrio. Me lembra muito o Fausto do Goethe, que ele põe um personagem representando o Mefistófeles, né, que seria o demônio. Eu acho que uma das peculiaridades do Lynch é trabalhar com a esfera interna, assim. Ele dá muita importância à vida interna da personagem, como eu já falei. Tanta importância quanto à vida externa, quanto à vida aqui da realidade objetiva. E tem uma ideia, uma afirmação com a qual me deparei estudando sobre o cinema dele, sobre sonhos, né? Que diz que todo mundo dentro do sonho é o próprio sonhador, porque só tem a gente dentro da nossa própria cabeça. Então, essas, essas figuras, de alguma forma, são representações físicas de emoções, de ideias, de sentimentos, reprimidos ou não, porque dentro de nós mesmos, dentro do subconsciente, essas coisas afloram, né? É, então, falando sobre Mulholland Drive e o Lost Highway, que são dois filmes que jogam muito com esse cruzamento entre realidade e alucinação e imaginação, né? Eu acho que esses dois filmes são da mesma safra, a única diferença é que o Lost Highway, a fantasia começa da metade para frente, e Mulholland Drive do início até a metade, depois a gente vê o mundo real, né? O Inland Empire me lembra muito uma característica levantada até pelo Breton
no Manifesto Surrealista, lá atrás, em 1924, quando ele, inclusive, escreveu isso para a literatura e para a poesia, que depois foi apropriado pela pintura e pelo cinema, né? O Breton ele fala muito sobre o automatismo dos instintos, assim, da intuição, que é uma característica muito forte do Lynch enquanto diretor e criador. Ele é uma pessoa muito intuitiva, ele confia muito no que vem de dentro como impulso criador, mas ele também seleciona o que vale a pena ou não, sabe? Porque ele não faz, sabe, arbitrariamente, beleza, veio isso aqui, eu vou fazer e vou botar no filme. Não, porque às vezes é ruim, não conversa com o que está sendo feito. A impressão que eu tinha dele antes de estudá-lo recentemente. Porque ele está mandando esses papos assim de meditação, atividade vir de dentro, de pegar os peixes grandes, de se permitir, de mergulhar. E aí eu pensava que era uma coisa meio vaga, assim, sabe? Mas agora, entendendo o nível de controle que ele tem, cara, é outra impressão, assim, sabe? Eu vejo com, assim, muita admiração o nível da direção dele, né? Você tinha Sim. falado do Pô, o som é fundamental, cara, para causar esses efeitos. E ele próprio faz o desenho de som, não é verdade? Sim, porque ele, na verdade, ele é muito multifacetado como artista. Além de ser cineasta, ele também é músico, pintor. Ele começou como pintor, na verdade, ele é formado em pintura antes de começar a se aventurar pelo audiovisual. Então, é como se, na verdade, ele não fosse. Eu não caracterizo muito ele como um cineasta, mas mais como um artista que usa o cinema como uma forma de expressão também. Uma coisa que você estava falando antes é sobre essa dificuldade das personagens de encararem o seu próprio lado sombrio, né? Aquilo que faz com que elas estejam em um conflito, em uma situação de muito perturbadora, né? Interna. E elas não confrontam isso. E eu acho que desde o primeiro trabalho dele, do longa dele, o Eraserhead, isso tá lá. Porque o Eraserhead também é um exemplo fundamental de esse é muito mais até do que o Lost Highway e o Inland Empire. É um filme muito espiritual, uma coisa que é puramente interna, sabe? É uma coisa que trabalha com muita representatividade de ideias e só, né? Não tem ali um momento em que você fala, tá, isso aqui eu sei que é real e isso aqui eu sei que é onírico. Não, tudo parece um grande sonho. Assim como o Inland Empire, mas de maneira bem diferente, né? O Eraserhead de 77, que é o seguinte: eu acredito que para o Lynch, a partir de interpretações de outras pessoas com as quais eu me deparei pesquisando sobre o assunto, e vendo, eu sou muito fã do trabalho dele, eu vi tudo dele, inclusive Twin Peaks, estou até com a camisa aqui, que eu amo, é uma das minhas séries favoritas. É uma pena que aconteceu o que aconteceu com ela, por conta de divergências criativas, mas é uma das coisas que eu mais gosto. E carrega, todo o trabalho dele carrega essa marca registrada dele, parece que tanto estética quanto de princípio artístico, de visão de mundo, assim, eu acho, porque para ele, eu acredito que deva existir um equilíbrio entre luz e sombra. E aí a gente pode colocar o maniqueísmo que a gente quiser, entre bem e mal, entre positivo e negativo. Não é como se só para uma vida plena tem que existir um equilíbrio. Não é só luz, mas também não é só sombra. E me parece que a sociedade, na visão dele, está totalmente desequilibrada. E é um pouco do sentimento que eu tenho também, né? Existe muito medo. Me parece que existe muito desequilíbrio ali e que essas personagens são totalmente disfuncionais, né? A atriz que foi corrompida pelo Star System hollywoodiano em Mulholland Drive contrata um assassino para matar a mulher que ela era a mulher pela qual ela era apaixonada. O outro mata a esposa, sabe? São pessoas que cometem atos sórdidos que também condizem muito com essa libertação do inconsciente que o surrealismo pregava, trabalhando com temas muito contundentes da psique, o sexo, a violência e a morte, que são elementos presentes no trabalho do Lynch. E o inconsciente, quando liberto, quando a gente não controla isso, quando não há um equilíbrio, a gente comete esses atos. A gente, não a gente, mas assim, né? Ainda bem. Então, tem que existir um equilíbrio aí. E
E essas personagens não encaram isso, sabe? Parece que o filme todo é uma jornada interna delas enxergando o que elas fizeram e colocando luz sobre o que é escuro dentro delas, sobre o que é sombrio, obscuro. Porque só quando a gente joga a luz no pior que existe em nós, que é o autoconhecimento, é que a gente enxerga de fato e pode equilibrar as coisas. E me parece que a mensagem final que ele quer passar, essa coisa de mensagem eu sei que é cafona, é o jeito de falar, mas assim, me parece que o valor ali dessa obra dele, porque por que ele faz um filme mórbido e macabro, que é grotesco? Pra quê? Só pra gente ficar com uma sensação esquisita na boca, ficar achando nojento? Não, tem um fundamento, não é, sabe, pra chocar pelo choque. Eu acho que existe uma tentativa de dizer pra gente algo e que é para a gente apreciar, enquanto seres humanos, a beleza da vida mundana, sabe? A beleza das coisas simples, a beleza de um café que ele coloca em Twin Peaks o tempo todo, a beleza sabe, apreciar essas coisas, o tempo das coisas, que é um tempo diferente também no cinema dele, apreciar uma árvore, sabe? As coisas mais banais, sabe? As mais simples, porque é muito um discurso que existe, né? De que a gente tem que apreciar as coisas simples da vida, mas é difícil, porque a sociedade está doente, a sociedade está desequilibrada com essas emoções todas, medo, culpa, remorso, mágoa, raiva, ódio, que são sentimentos muito negativos e que me parece que estão puxando a balança para baixo, sabe? E porque justamente a gente não está encarando isso de frente, sabe? A gente não encara isso de frente. E aí de amargura em amargura acumulada, essas personagens acabam cometendo atos terríveis, né? Quando, se elas encarassem isso ao longo da vida inteira, aos poucos, essas questões difíceis, talvez não se acumulassem e gerariam uma tragédia, porque é sempre algo muito ruim que acontece com elas, né? Isso pode ser interpretado de várias formas, e o Lynch mesmo fala que nenhuma forma de interpretação é inválida, mas que ele tem uma intenção por trás do que ele conta. Então existe uma interpretação mais correta, entre aspas, do trabalho dele, né? E Isso que você falou é muito forte para mim, esse negócio do desvio dessas pessoas, né? Essa falta de integração da sombra, né? E aí isso gera todos esses atos assim terríveis e mórbidos que são também o avesso do sonho americano, né? O avesso do que esses personagens queriam representar e poderiam representar, e como que ele também está falando dessa sociedade que está constantemente impondo para você um determinado estilo de vida, um determinado objetivo, sabe, para uma pauta de felicidade, né? O que é a sua felicidade? É conseguir isso, é conseguir aquilo, esse sucesso. E a questão do vídeo também, né? Da era das imagens. Eu estou ansioso para ver um grande filme do Lynch dessa safra do Lost Highway e do Cidade dos Sonhos para hoje em dia, né? Com a coisa do Instagram, da internet, como que vai ser esse filme, né? Como que seria, né? Como que ele atualizaria essa questão que ele atacava bastante nesse cinema dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? eu já vi que ele se inspira muito no. Não que ele se inspire muito, mas ele admira muito o trabalho do Billy Wilder, principalmente em Sunset Boulevard, o Crepúsculo dos Deuses, que é um filme sobre Hollywood, é um lugar pelo qual ele é apaixonado, tanto que ele mora lá, mas é um lugar ainda que toda uma logística cinematográfica de mercado que entra muito em conflito com as visões de mundo dele, com os valores dele. Tem por causa de uma série de experiências que ele teve, principalmente em Duna, que é um filme dele que teve muitos problemas e ele até se acredita com outro nome, que é um nome que os diretores usavam quando não queriam ser vinculados a um projeto. Alan Smith é o nome. E em Twin Peaks mesmo ele teve esse problema quando o estúdio quis controlar muito a liberdade criativa dele e a série desandou. Então, ele tem essa leitura de Hollywood. E Mulholland Drive existe essa interpretação de que é a visão do Lynch de Sunset Boulevard. É como se fosse a versão do Lynch de Crepúsculo dos Deuses, que também carrega uma crítica a esse Star System, não é?
Total. Tanto que ele tem uma referência no Mulholland Drive, que é a própria placa da rua, né? Tem uma placa lá, Sunset Boulevard. Legal. Existem os paralelos aí. E outra obra muito importante para ele é O Mágico de Oz, é, com a Dorothy e a Estrada de Tijolos Amarelos, que é toda uma jornada interna da Dorothy também, sonhando e percebendo que não existe lugar como o nosso lar, como a nossa casa. E eu acho que muito do que o Lynch acredita é um pouco sobre isso também, sobre essa ideia, né? Que é a experiência humana, né? Assim, é aquilo da vida mundana, das coisas simples, da gente aproveitar a nossa vida, né? E eu acho que o significado de O Mágico de Oz é por aí também. É, existem várias análises relacionando Mulholland Drive com O Mágico de Oz e até paralelos visuais, assim, de cores que ele escolhe, enfim. E a Maya Deren é cineasta também, na verdade, muito multifacetada, que era coreógrafa e dançarina, que usava o cinema de forma muito experimental para descobrir possibilidades, e era também uma ensaísta do cinema, uma teórica e pensadora do cinema. Eu tenho até um livro de artigos dela aqui, muito, muito interessante tudo que ela diz sobre a própria forma e a possibilidade que o cinema oferece de manipular a realidade, de criar algo novo, sabe? E ela era da época, assim, próxima ali do pessoal do surrealismo, então tava, sabe, efervescente. E o Lynch bebe muito dela. Tem vídeos em que as pessoas pegam planos do Lynch e da Maya Deren e botam lado a lado, e assim, são coisas que parecem mesmo, sabe? É muito interessante. E eu estava falando antes de Twin Peaks, esse embate criativo com o estúdio. E Twin Peaks, é claro, foi uma colaboração com o Mark Frost também, escrito para TV, que era outro formato, inclusive revolucionou a história da TV pela forma de contar uma história e de provocar um mistério, né, nas pessoas. E era um mistério de assassinato, muito popular na época, né, esse tipo de história, e hoje ainda é. E a grande ideia do David Lynch, né, ao meu ver, era colocar no centro a vítima, que era a Laura Palmer, e dar a importância que ela merecia, sabe? O que era importante na série não era quem matou a Laura Palmer, e sim quem era a Laura Palmer e o que ela significava para aquela cidade. Quais eram as relações que as pessoas tinham com os dois lados dela, o lado da luz e o lado da sombra. Porque ela tinha. Todos os personagens dele são muito duais. Ele acredita muito que a dualidade faz parte da vida cotidiana. E a Laura significava esse equilíbrio, inclusive um equilíbrio metalinguístico que ele queria trazer para a televisão, que tratava a morte como algo banal. Essas séries de Murder Mystery, todo episódio era um assassinato diferente e dentro do mesmo episódio já se resolvia o assassino e tá, vamos pro próximo, vamos pro próximo. E isso acaba gerando uma compulsão pela morte da audiência, que quer cada vez mais rever mistérios e mortes e coisas mirabolantes. Ai, morreu de tal maneira, de modo horrível, quem foi que matou? Que coisa interessante, né? E isso gera uma cultura da violência que o Lynch queria trazer esse equilíbrio de volta, sabe? E não conseguiu, porque uma das mais grandes pressões do estúdio e do público era para revelar o assassino. E quando foi revelado, a série desandou totalmente. E era linda, maravilhosa a série, sabe? Então, prova muito o ponto dele de que se você revela algo, se você acaba com o mistério, não tem mais graça, sabe? Porque as pessoas esquecem, as pessoas não querem mais saber. Aquilo era o que prendia a atenção delas. E isso pode até ser meio ingênuo e o que eu vou dizer, mas isso me remete muito à própria experiência de estar vivo, né, no planeta, assim. A graça é não saber qual é o propósito disso tudo, o sentido, né? E a gente está muito viciado nessa visão cartesiana e racional das coisas, até da própria vida, que é o oposto do que é o racional, a experiência de viver, né? Então, não sei, o Lynch é muito interessante tudo isso. Os filmes, eles têm uma amplitude de interpretação, sabe, muito, muito grande. E eu valorizo muito isso, e isso até me ensina bastante. Foi uma ótima experiência reassisti-lo, sabe, mais maduro e dar uma chance maior para esse realizador. E muito obrigado, pô. Também estou aprendendo muito contigo aqui, um grande fã de carteirinha.
Já solicitei no clube a carteirinha na Fundação Lynch, que tem lá de meditação transcendental. Maravilha. Cara, obrigado, viu? Eu que agradeço também o convite e poder falar do Lynch, que eu acho um artista muito importante de ser visto e revisto e discutido, porque eu entendo que cause um certo distanciamento a princípio, porque é bizarro, é diferente de tudo que a gente já viu mesmo, né? Mas vale a pena. Maravilha, cara. E assim, Pedro, vai chegar uma novidade muito legal aqui no canal, né? Nos próximos dias que você colaborou comigo, não vai? Com certeza, cara. Tô muito feliz mesmo. Então é isso. Você que está assistindo, se prepare, porque eu não vou revelar o que é, mas nos próximos dias você vai ver uma coisa muito legal aqui no canal. Muito Então, maneira. continue acompanhando aqui, inscreva-se se você não é inscrito, compartilhe, comente suas impressões do David Lynch e até a próxima.